Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre as preposições. Elas costumam ser um pouquinho mais complicadas do que elas aparentam, então coloquei para vocês alguns vídeos para vocês assistirem e algumas paródias para vocês conseguirem guardar as preposições essenciais, que são muito importantes, e com as músicas vocês conseguem memorizar melhor, tá? Daqui a pouco, na aula online, eu tirarei as dúvidas e nós finalizaremos os exercícios. Até mais! Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos de uma oração. Vamos pegar como exemplo duas palavras para entendermos melhor o que é preposição. A primeira palavra é garrafa. Quando eu falo garrafa, vocês imaginam uma garrafa vazia. Ou também podem imaginar uma garrafa qualquer. Cada um vai imaginar uma garrafa diferente na cabeça. Se fala a palavra água, vocês também imaginam água. Cada um vai imaginar uma água diferente. Água da cachoeira, água do rio, água da torneira. Mas quando eu falo a palavra água, vocês vão imaginar água, em alguma forma que a água exista. Como eu faço para dizer que uma garrafa não é uma garrafa qualquer, mas sim uma garrafa com água? Eu uso a preposição, que vai ligar as duas palavras, garrafa e água. Quando eu falo garrafa de água, o de, que é a preposição, está ligando a palavra garrafa com a palavra água. Portanto, a preposição é a palavra que liga dois termos em uma oração. As principais relações estabelecidas pelas preposições são: autoria. Esta música é de Roberto Carlos. Então, a preposição está ligando a música, esta música, com Roberto Carlos. Está atribuindo que esta música é de Roberto Carlos, então é autoria. Também a preposição pode estabelecer lugar. Estou em casa. Eu estou, então quem está em algum lugar. Aonde? Em casa. E esse em é a preposição. Também pode estabelecer uma relação de tempo. Eu viajei durante as férias. Então, eu viajei e férias estão sendo ligadas pela preposição durante. Eu viajei durante as férias. Também pode a preposição indicar modo ou conformidade. Vamos escolher por qual método? Vamos escolher por sorteio. Então está ligando escolher, vamos escolher, com sorteio. O por, a preposição, está ligando essas duas orações ou palavras. Também pode determinar a causa. Estou tremendo. Por que você está tremendo? Estou tremendo de frio. O de está ligando tremendo com frio. Uma preposição também pode indicar um assunto. Não gosto de falar. O que você não gosta de falar? Quando eu falo não gosto de falar, vocês vão logo fazer uma pergunta mental. Mas do que esse sujeito não gosta de falar? Aí a preposição vem ligando a frase. Não gosto de falar sobre o quê? Política. O sobre, a preposição, está ligando política que eu não gosto de falar. Pode determinar também fim ou finalidade. Eu vim. Para onde você veio? Para ficar. Ou por qual motivo? Eu vim. Qual motivo? Para ficar. Esse para está ligando ficar com eu vim. Também pode determinar um instrumento. Paulo feriu-se com a faca. Ou pode ser Paulo feriu-se com o taco, ou com o martelo, mas o com está ligando com o que Paulo feriu-se. Então, a preposição está ligando a faca com Paulo feriu-se. Também pode determinar companhia. Hoje vou sair com meus amigos. Então, ela está ligando hoje vou sair com meus amigos, com meus amigos. O com é a preposição. Pode determinar um meio. Voltarei a andar a cavalo. Ou irei a pé. Então, o a está ligando voltarei a andar com cavalo. O a, a preposição. Matéria. Devolva-me o meu anel de prata. O anel é do quê? Então, esse de também pode determinar a matéria, o tipo de material envolvido. De couro, de prata, por exemplo. Devolva-me meu anel. Eu falo, devolva-me meu anel. Vocês vão imaginar alguém pedindo para outra pessoa devolver o anel. Mas aqui está atribuindo uma qualidade a esse anel. Devolva-me meu anel de prata. É um anel específico de prata, não é um anel de ouro, não é de platina, é de prata. Esse de está ligando o anel a uma qualidade, a prata.
O de é a preposição. Também pode determinar posse. Este é o carro de quem? De João. Esse de, a preposição, está dizendo que o carro é de João. Também pode determinar oposição. O Flamengo jogou contra a Fluminense. Ou eu sou contra você. Esse contra é uma preposição, está dizendo que o Flamengo jogou contra alguém, com o Fluminense. Depois pode determinar também um conteúdo. Tomei um copo de ou com. Então, por exemplo, tomei um copo de leite, tomei um copo de mel, tomei um copo de martini. Então, esse tomei um copo, esse de está determinando que a pessoa tomou algum tipo de copo. Esse de, que é a preposição, está ligando tomei um copo de leite. Pode determinar também preço. Vendemos o filhote de nosso cachorro a R$300, ou por. Então, de preço, essa preposição está determinando um valor por quanto foi vendido, ou quanto vale determinado objeto. Então, vendemos vendemos o filhote de nosso cachorro a ou por R$300. Também pode determinar uma origem, uma preposição pode determinar uma origem. Você descende de quê? De família humilde. Quem descende? Você descende de quê? De família humilde. Esse de, preposição, está ligando família humilde com descende. Pode também determinar especialidade em alguém, por exemplo, uma profissão. João formou-se em quê? Em medicina. Esse em, que é a preposição, está dizendo no que João se formou. E também pode determinar destino ou direção. Olhe para frente, olhe para trás, olhe para a esquerda. Então, esse para está determinando uma direção ou um destino. Essa preposição está dizendo olhe para alguém olhar para uma determinada posição. Esse para, a preposição, está ligando essas duas palavras. Preposição, como vocês viram nesses vários exemplos, é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. A ante até a pós são as primeiras, mas não ficam sós, com contra desde de. Pegue a sequência, bora aprender. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Em entre, para, per, muitas palavras não posso esquecer, por perante, sob, trás. Agora sim, não esqueço mais. Faltam só duas sobre 100. É isso aí, não tem pra ninguém. Tá enrolando na preposição. Siga esta ordem, não tem erro não. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Essa palavrinha tem muitas funções e uma delas é a função de preposição acidental. É quando essa palavrinha equivale à preposição de. Só lembrando que tanto podemos usar o que como o de em uma frase. Não vai alterar a correção gramatical. Vamos ver aqui 3 formas de como identificar ela como preposição. Primeiro, ela vai estar em locuções verbais. Está aqui a definição de locução. Segundo, que os verbos ter ou haver sejam auxiliares. Terceira dica, tendo o verbo principal no infinitivo, com uma dessas terminações. Veja o exemplo. Tenho que estudar. Podemos usar o de. Tenho de estudar. As duas formas estão corretas. Outro exemplo. Nós temos que trabalhar. Nós temos de trabalhar. As duas formas estão corretas. Com o verbo haver. Há que explicar tudo. O de. Há de explicar tudo.